Excelente notícia no Goiás, o atacante Wesley Garcia é anunciado como um presente, porque não de ano novo, para essa temporada de 2025. No meu entendimento, um excelente reforço para o Goiás. Quais são as suas principais características de jogo, também os valores envolvidos nesta negociação, informação que o Goiás irá sim comprar o Wesley Garcia em definitivo. Com um contrato inclusive de 2 anos. Os números do Wesley Garcia nessa temporada, as suas principais características, será que ele joga na ponta esquerda, na ponta direita, também no meio de campo, e os números nesta última temporada. Uma escalação do Goiás, como ficaria hoje com a chegada de mais um bom reforço, e este mistério de uma camisa 28, enfim, tem uma atualização importante do Periquito Brisado a respeito desse assunto que eu quero contar aqui para vocês. Só antes de começarmos, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever no nosso canal, ajudar a gente a chegar nessa marca de 12 mil inscritos, que é a nossa próxima meta aqui no YouTube do Goiás News, e faça sua aposta também com a SeguroBet. Lá você começa a palpitar a partir de R$ 5 via Pix, sem nenhuma burocracia. O link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo ou no QR Code aparecendo acima aqui na tela, beleza? Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre esse presente de ano novo do Goiás, desta vez a chegada do Wesley Garcia, um excelente atacante venezuelano, apenas 24 anos de idade, após 14 gols e uma assistência em 45 jogos pelo Paysandu, sendo 10 gols na Série B do Campeonato Brasileiro. Essas informações, que foram apuradas ainda no comecinho do dia 1º, ali na terça-feira, na quarta-feira, já dando o negócio como bem encaminhado. Não demorou muito para o Goiás oficializar esse acordo. Para mim, uma excelente escolha. Tá? Esse, no meu entendimento, deve ser o perfil de jogadores que clubes como o Goiás devem buscar. Claro, pode chegar e não dar certo, sim, isso faz parte do mundo da bola. Mas é aquele jogador que não está de barriga cheia, não é uma aposta que ninguém conhece. O cara jogou, sei lá, 5 jogos bons no Goianésia, vamos trazer ele para cá. Não é isso também, tá? Ele já traz de uma Série B muito boa, vestindo a camisa do Paysandu, da mesma forma, temporadas constantes no futebol venezuelano. E para uma Série B, é um jogador para chegar e ser titular, sem pensar duas vezes nesse ataque do Goiás. Hoje o Goiás já com bons jogadores. Se a gente levar em consideração aquilo que foi as últimas temporadas, o Goiás já tem hoje, para começar o Goianão, um ataque com o Wesley Garcia, o Arthur Caíque e o Facundo Barceló. Eu já vi o Goiás começando Série A recentemente com um ataque pior do que esse, tá? E isso estamos ainda no começo do mês de janeiro. Tem também a chegada do Rodrigo Andrade, o Juninho, enfim. Gosto muito e parabenizo a diretoria do Goiás, principalmente o Lucas Andrino, por esta montagem de elenco. Achei que os problemas internos também no Goiás em relação à política, à administração, poderiam enrolar muito o clube, assim como foi no ano passado, o Goiás ficar naquela indecisão, mão presa, enfim. E o Wesley Garcia chegando em definitivo. Esta informação ela foi confirmada tanto pelo jornalista Lucas Rossafa, lá de Campinas, quanto também pelo André Rodrigues, que o jogador será comprado em definitivo pelo Goiás. Sobre os valores, o Paysandu ele tinha uma opção de compra para ficar com o Wesley Garcia em definitivo de aproximadamente US$ 300 mil, o que na cotação da época dava R$ 1.700.000. O Goiás ele deve pagar algo na faixa de 2 milhões para ter o Wesley Garcia em definitivo. Então não é por empréstimo, não é um contrato curto, não. É um jogador que pertence agora ao Goiás e eu que critico muito esta decisão, as decisões anteriores do Goiás de não comprar jogadores, tá aí um investimento que é super válido. O cara de 24 anos já despertou o interesse de outros clubes também no futebol brasileiro. Ele pertence ainda ao Deportivo Táchira, o contrato dele por lá ainda é longo, no Paysandu ele só estava emprestado até o final da Série B. Então vamos para as principais características de jogo aqui do Wesley Garcia. Ele joga principalmente na ponta esquerda, mas eu reparei uma coisa, em alguns jogos, quando o Paysandu estava atacando no gol, como se fosse da Serrinha, o lado do tobogã, vamos colocar assim, geralmente ele joga pela ponta direita. Eu observei alguns gols dele, tem um inclusive muito bonito contra o Botafogo de Ribeirão Preto, lá no comecinho da Série B, um outro contra o Paysandu, contra o Mirassol também no comecinho da segunda ano. Geralmente ele joga principalmente na ponta esquerda, mas tem alguns jogos que ele também cai pelo lado direito, como eu falei, quando o Paysandu ele tá jogando pelo lado direito, da televisão, vamos colocar assim, como se fosse em direção ao tobogã, em um jogo, por exemplo, na Serrinha com aquela transmissão. Mas a movimentação dele tende a ser pelo lado canhoto. Aqui está o mapa de movimentação, segundo o SofaScore. Ele não foi um titular absoluto do Paysandu, tá?
Em 31 jogos, 14 como titular, 10 gols marcados. Teve uma média de 50 minutos por jogo. Ele teve algumas oscilações, enfim, de drible, é um jogador muito bom. Né? Os gols do Wesley Garcia todos são muito bonitos. É aquela bola que ele tenta, que ele domina, tenta um drible curto, geralmente consegue, muito baixinho, ágil nessa tomada de decisão e uma finalização impecável, que surpreende, já que geralmente jogadores que jogam pelos lados, eles não têm, por exemplo, essa capacidade de finalização. E eu falei, olha, nessas pontas, eu acho que o Goiás ele precisa de um jogador estilo Aleph Manga, que é um ponta que faz muitos gols. O Wesley Garcia nessa Série B também demonstrou esse resultado. Então é esse jogador que o Goiás precisa. Em termos de velocidade, não é necessariamente um jogador para explodir no ataque, mas eu considero ele, por exemplo, como o Michael. É um jogador ágil, muito bom, mas que não vai correr de qualquer jeito. O Wesley Garcia ele prefere muito mais, mesmo tendo um campo aberto pela frente, dominar a bola já pensando em uma jogada em finalização em direção ao gol. Ele tenta dar 2, 3, 4 toques na bola, ajeitar para uma finalização de longa distância. Não necessariamente só aquele drible, chegar na linha de fundo e não saber o que fazer frente ali com o goleiro. O Wesley Garcia é muito bom nessas definições. Sobre a Série B dele, acontece o seguinte, eu também acompanho muito o Paysandu, né? Eu tenho o canal o Black Carter, que tem até o símbolo do Paysandu, lá a gente fala sobre o Papão também. Ele chega como aposta, um contrato só até o final do mês de maio, teve o seu vínculo renovado, começa a Série B como titular ali com o Hélio dos Anjos. O Hélio dos Anjos tinha uma birra com ele, tanto é que naquele gol que ele faz contra o Goiás, ele inclusive comemora olhando ali bravo pro Hélio dos Anjos, que ele pegou mal internamente no Paysandu. O Wesley começa muito bem, fez gols contra o Botafogo, contra o Mirassol, contra o Amazonas. Também fez gol aqui contra o Mirassol de novo. E aí ele engata uma sequência como reserva. Né? Ele entrava no segundo tempo, fazia alguma coisa, a torcida pedia para ser titular. Quando ele entrava como titular, não correspondia. E aí voltou de novo para o banco de reservas. Entrava ali, 15 minutos, depois mais 24, depois contra o Coritiba, 71 foi titular. E aí no final da Série B, ele estava fazendo uma campanha razoável, enfim, um jogador que estava se acostumando, né, que é o futebol brasileiro. No final da Série B, o Wesley Garcia arrebentou com a boca do balão. Teve os gols contra o Goiás aqui na Serrinha, também contra o Guarani ele jogou muito bem naquela ocasião, vitória do Paysandu em casa. Fez gols contra a Ponte Preta, o Brusque, o Novo Horizontino e o Vila Nova, terminando como artilheiro, né, do Paysandu nesta segunda divisão. Então é sim um bom jogador, eu tenho essa confiança para chegar e ser titular, e principalmente que é agora, o Campeonato Goiano, é um jogador que tem sim uma margem para crescimento e lembra muito o Michael, tá, em alguns quesitos. Eu acho que o Wesley tem até uma finalização melhor do que a do Michael. Eu não lembro assim de gols, por exemplo, do Michael finalizando no ângulo, né, igual o Wesley Garcia tem, ou aquela gingada para logo finalizar, não. O Michael era mais de um drible curto, uma finalização rasteira. Acho que é um cara que tem tudo para chegar, inclusive, na seleção venezuelana, vestindo a camisa do Goiás já nessa temporada. Foi procurado, por exemplo, pelo Fortaleza e especulado em outros clubes grandes, né, da Série A do brasileiro, tá bom? O valor dele de mercado hoje, segundo o site Transfermarkt, gira na casa de 650 mil euros, até mesmo pensando em potencial de revenda futura. É um cara que vai sim dar boas alegrias para a torcida alviverde. Parabéns aí para a diretoria do Goiás e que seja muito bem-vindo o Wesley Garcia. Boa sorte para ele. Acho que já nesse campeonato goiano tem tudo para brilhar. Não esqueça de fazer a sua aposta também na SeguroBet. Lá você começa a palpitar a partir de R$5 via Pix, sem nenhuma burocracia. O link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo ou no QR Code aparecendo aqui acima, beleza? Completando o nosso vídeo de hoje, né, falando sobre essa questão envolvendo camisa 28, né, o Goiás postou esta imagem no seu Twitter nesta manhã, muitos torcedores falando até que seria o Cristiano Ronaldo, enfim, aquela brincadeira natural das redes sociais, mas nada disso, tá? Apenas segundo informações do Periquito Brisado, um abraço para o Iago, inclusive, nesta terça-feira, aliás, nesta quinta-feira, né, dia 2, teremos os anúncios, tanto com a apresentação do Juninho e também do Facundo Barceló. Um dos dois irão utilizar, né? Irá utilizar essa camisa 28, então não tem mais uma contratação chegando no Goiás para o ano que vem, tá? Mas o Verdão ainda está na ativa e até pegando, né, aquela escalação lá do Jecão da Massa, o que está faltando hoje para o Goiás? Vamos atualizar essa escalação. Eu colocaria o ataque com o Arthur Kaique, o Barceló e o Wesley Garcia. Tá? Então o Arthur Kaique, apesar de ter jogado mais na ponta esquerda na sua carreira, nesta última Série A ele jogou mais na ponta direita. Acho que vai dar uma briga boa, viu? Tem o Edson Carioca, tem o Zé Hugo também. E com essa chegada do Wesley Garcia, a tendência é que o Wellington, de fato, não renove com o Goiás. Tá?
Para mim, né, hoje está faltando principalmente um lateral esquerdo e um camisa 10. Né? Eu acho que o Goiás fazendo essas contratações bem feitas, já dá para começar o Campeonato Goiano assim, como há muitos anos a gente não via. Tá? Acho que não é nenhum exagero falar isso, porque o Goiás ele tem essa tendência, volto a dizer, de começar o Goianão com aquele time capenga, vamos esperar a Série B. Isso eu odeio, eu detesto, porque você contrata em cima da hora, aí o cara chega numa semana, tem que ficar 3, 4, às vezes até mais dias fazendo aquele recondicionamento físico, tem uma viagem fora de casa, o jogador não vai, então assim, tem que chegar no Campeonato Goiano. Esse time, cara, a gente não tem nem o que reclamar, sendo bem honesto aqui com vocês, beleza, o Goiás é um clube grande no futebol brasileiro, mas tratado como minúsculo nas últimas 10 temporadas, então a gente também não pode tapar o sol com a peneira. Esse time do Goiás é muito bom para começar o estadual. Para a Série B, se fosse agora, Guilherme, você pode escolher só mais alguns jogadores, algumas peças, dentro da realidade, para começar a Série B, de fato, lá em cima. Eu contrataria 2 laterais esquerdos, tá? Não acho que o Douglas Teixeira pode ser esse reserva imediato, até mesmo se o Goiás contratar um jogador mais velho, igual o Sandri, que lesionava muito, eu acho que tem um risco. Mas pro Goianão tem que chegar esse cara já titular agora. Um camisa 10, né, esse jogador capaz de cadenciar o jogo, de pensar, de ter um passe refinado. Eu gosto muito do ataque do Goiás até agora, porque o Wesley Garcia também pode trazer para dentro. O Arthur Kaique é um jogador técnico também, mas para o Goianão, né, e para a Série B também, o Goiás terá uma vantagem técnica em relação aos seus principais adversários. Precisa de um jogador melhor tecnicamente do que os que são hoje. Mas não me surpreenderia se o Jair Ventura utilizasse esses 3, entre aspas, volantes, é até uma injustiça falar isso, porque todos sabem jogar. Por exemplo, se o Goiás fosse um time titular com o Juninho, o Rodrigo Andrade e o Rafael Gava, esses 3 aí já jogaram de 10 em algum momento da sua carreira. O Rodrigo Andrade é um pouquinho mais recuado, mas também tem qualidade para chegar ali na frente. O Marcão, hoje o meu meio de campo acho que seria esse, o Marcão, o Rafael Gava e o Juninho, né? Também são jogadores que podem fazer essa função um pouquinho mais avançada. Só que o 10 é diferente, tá? Aquele cara que tem um refino, enfim. Acho que só tá faltando isso para ser um time muito bom. Um time, de fato, para dar aquela confiança pro torcedor do Goiás, tendo peças em cada um dos setores. É isso que eu sempre pensei e eu sempre planejei pro Goiás. Tem que ser feito desta maneira. Estamos no dia 2 de janeiro e a expectativa é, sim, muito grande, tá bom? Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, se inscrever em nosso canal e fazer a sua aposta com a Segurobet, o link na descrição do nosso vídeo. Quem falou com vocês foi o Guilherme, nos vemos em uma próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!